O prazo do promotor é a metade do inquérito. O delegado tinha um prazo para concluir. Quando o promotor pega o inquérito, ele tem metade do prazo do delegado para se manifestar. Réu preso, 5. Réu solto, 15. É a metade do prazo do delegado. Regra geral. Regra geral. Oi? Promotor ofereceu a denúncia. Desculpa, chegou na mão do promotor. Promotor pode requerer o arquivamento. Vou até escrever requerer, tá? Para te não confundir. Requerer o arquivamento. Então não esquece. Delegado não pode arquivar inquérito e o promotor não pode arquivar. O promotor requer o arquivamento. Promotor requer o arquivamento. O que mais o promotor pode fazer? Ele pode determinar que os autos voltem para a delegacia de polícia para novas diligências. Como assim, professor? O promotor entendeu que não foi ouvido nenhuma testemunha. E assim, ó, porra, ele tá em dúvida. Pô, não tem nenhuma testemunha, só tem um depoimento do ofendido. O ofendido falou uma coisa, o acusado fala outra. Porra, eles citam que várias pessoas estavam presentes, como é que o delegado não ouviu ninguém? O Ministério Público diz assim, ó, retorne à delegacia para novas diligências. Ele vai lá e fala que é para ouvir o João e a Maria. O delegado é obrigado a ouvir? Sim. Ele é obrigado. O acusado e o ofendido podem requerer ao delegado diligências? O acusado e o ofendido podem requerer ao delegado a realização de diligências? Pode, mas a diferença é que, nesse caso, é facultativo o delegado cumprir a diligência. O ofendido e acusado requereram diligência para o delegado. O delegado realiza se achar conveniente. O juiz e o promotor requisitar para o delegado tem que fazer. E a terceira possibilidade dada ao Ministério Público é oferecer a denúncia. O que a denúncia é? A denúncia é a peça processual que dá início à ação penal pública. Ela é privativa do Ministério Público. É só o promotor que oferece denúncia. Promotor ofereceu a denúncia. Voltou o inquérito para o juiz. Percebe? Não é obrigatório inquérito policial. Não é obrigatório inquérito policial para ter ação penal. Tá? O promotor ele pode oferecer uma denúncia sem ter inquérito? Ele tem elementos suficientes de convicção de um crime? Ele pode oferecer a denúncia só com esses elementos? Pode. Ele não é obrigado a usar o inquérito para basear a denúncia dele. Mas se ele usar o inquérito para basear a denúncia, é obrigatório o inquérito acompanhar a denúncia. Ele não é obrigado a usar o inquérito, mas se ele usar, é obrigatório o inquérito acompanhar a denúncia. Beleza? Tranquilo? Beleza. Ele ofereceu a denúncia, acompanhou o inquérito. Ofereceu a denúncia, acompanhou o inquérito. Prazo para o promotor se manifestar. É o prazo do promotor. Porque o promotor pega o inquérito, ele tem prazo. O réu está preso, ele tem 5 dias para se manifestar. Solto 15 dias. Quais são as opções do promotor? Requerer o arquivamento para o juiz, requerer que os autos retornem para a delegacia para nova diligência e oferecer a denúncia. Promotor requereu diligência. Volta para a delegacia, o delegado faz a diligência e volta para o Ministério Público. Requereu o arquivamento, foi para o juiz. O juiz concordou com o arquivamento. O que acontece com o processo? Eles vão ser arquivados. Pergunto. O inquérito policial arquivado. O ofendido não concorda. Ele pode fazer alguma coisa? Foi um crime de roubo. O inquérito, o delegado pediu arquivamento. O juiz concordou. O inquérito foi arquivado. O ofendido não concorda com o arquivamento do inquérito. Ele pode fazer alguma coisa? Não, ele não pode fazer nada. Porque o titular da ação é o Ministério Público. Então, pode estar confundido com a subsidiária, que é outra coisa. Que é quando o promotor perde o prazo. Outra coisa. Então ele não pode fazer nada que o titular da ação é o Ministério Público. Promotor ofereceu a denúncia. Juiz recebeu a denúncia. Vai dar início à ação penal. Promotor ofereceu a denúncia, juiz recebeu, iniciação penal. Ponto final. Beleza? Tranquilo? Tá. Agora, a questão que pode cair na prova. Promotor requereu o arquivamento. O juiz não concorda. O magistrado tem o entendimento que tem que oferecer denúncia. A divergência entre o parecer ministerial, pelo arquivamento, e o promotor acha que tem que oferecer denúncia.
Pessoal, isso não acontece na prática. Juiz e promotor, eles se comunicam, né, pessoal? Agora, até que teve essa história aí do Moro, né, que estava conversando com os procuradores da Lava Jato e tal. Pessoal, aquilo ali sempre teve. A diferença é que era pessoalmente. Tá? O Ministério Público vai lá no gabinete do juiz e eles conversam. Qual é a estratégia de acusação? Tá? É imoral? É imoral. Não devia acontecer, mas isso sempre... Presenciei várias vezes isso aí como estagiário. Né? Como assessor, estava lá sentado e vi os dois conversando na moral. Né? Teve um caso que eu vi muito, muito interessante. Mataram a mãe de uma estagiária da promotora. Mataram. Aí tá, mataram a filha da mãe da estagiária da promotora, beleza. A promotora chamou o delegado e falou assim, eu não sei o que tu vai fazer. Eu quero esse cara até amanhã. Manda para a polícia. Eu quero o cara até amanhã. Tá? No mesmo dia acharam o cara. Deve ter entrado nas bocas, dando porrada em todo mundo até alguém abrir o bico. Tá? Olha o delegado. Doutora, tá bom, doutora? Não, era virada no capeta, né? É porque a mulher é um anjo, é uma flor. Mas quando é pra ser virada no capeta, é virada no capeta, né? Ou não? Agora, se tu já é meio endemoniada, assim, de leve, e tu entra nessa área da polícia e do DEAP, fudeu. Fudeu. Tu vai piorar, né? Tem coisas que não se escapam. A mulher, quando ela entra nessa área, ela fica mais braba. Se fuma, ela vai fumar mais. Tá? E assim, ó, pra as meninas que são... Hoje é dia dos namorados, né? Vamos falar qual é o assunto? Né? Dia dos namorados, né? Eu vou dar a dica. O homem, quando ele entra nessa área da segurança pública, DEAP, é interessante o seguinte, ele conhece uma moça, ele tem que informar pra ela que ele é policial do DEAP. Ele tem que falar. Ele não vai sossegar se ele não disser. Ele, não sei o quê, oi, tudo bem, qual é o teu nome? Tal. Tu faz o quê? Aí a minha resposta, sei lá, sou professora. Só que ela não pergunta o que o cara faz. Ele fica triste. Ah, eu também queria ser professor. Mas aí eu mudei de ideia, eu fui ser outra coisa. Aí ela nem toca no assunto. Ele quer mostrar que ele é policial. Ele quer dizer. Porque isso faz bem pro ego dele. Quer ver falar que tá armado. Se pede pra olhar a arma, ele se acha o máximo, né? Não posso. Né? Agora, a menina que tá nessa área solteira não pode dizer que é pro rapaz. Não pode. Conheceu o rapaz a primeiro momento. Faz o que da vida? Sou servidora do Estado. Mas exatamente o quê? Sou da Secretaria de Cidadania e Justiça. Ô, segurança pública. Tu não pode. Por quê? Porque assusta. Assusta. Porque vem... assusta. Né? Eu sou policial. O cara imagina assim, eu vou namorar com essa mulher, eu vou trair ela, eu vou pegar um tiro. O resumo é rápido. Tudo manipula na cabeça do cara. Ele fica assim, não é boa a situação. E tu sabe como é que é, mulher. Não tô dizendo que a mulherada é maluca. Não tô falando isso. Tanto é, eu não concordo que a mulherada é maluca, eu não concordo com isso. Tanto é que não tem hospital de custódia feminino. Quando o doido comete crime, um homem, ele não vai pro hospital de custódia? Não é assim? Ó, o doente mental, homem que comete um crime, condenado não, aplicar a medida de segurança, ele não vai pro hospital de custódia? Vai. E se for mulher? Não tem mulher maluca, não existe mulher maluca. Tanto é que não tem em Santa Catarina hospital de custódia. Ó, tá vendo? Não tô falando que são todas, eu tô falando que não tem. Tá, mas eu tô dando a dica, hein? Meninas solteiras, não pode dizer que é dessa área. A primeiro momento, senão assusta. Ou não, vamos lá. Ou assusta ou não os homens? Não. Primeiro dia que tu conhece a minha, ela diz assim, ó, sou policial, tô com a arma na bolsa. O cara já dá aquela brochada, né? Ah, bacana. Não tô falando depois, tô falando no primeiro encontro. Vai de boa, né? Num bar, assim, dá uma aliviada. Vamos voltar aqui, interessa. Aí o que aconteceu? O promotor requereu o arquivamento. O juiz concordou com o arquivamento. Autos são arquivados. O promotor ofereceu a denúncia, o juiz concordou. É iniciar a ação penal. Divergência entre os dois. Tá, eu tava falando sobre aquela conversa, agora que eu lembrei. Nem misturei a conversa toda. Eita caralho, me empolguei. Ah, merda, né? Deixa eu voltar à história que eu tava conversando. Aí, agora que eu lembrei, a promotora mandou o delegado achar o cara lá que matou, acharam. Aí a promotora chegou pro juiz e falou assim, ó. Eu vou denunciá-lo por latrocínio. O senhor receba a minha denúncia. O juiz, sim, doutora. Tá? Por que ela fez isso? Porque é o seguinte, se vai no homicídio, primeiro a pena, se for qualificado, a pena mínima é 12. E ele podia ser absolvido, porque tem o conselho de sentença. No latrocínio, a pena mínima é 20. E aí é só promotor e juiz, né, nego? Não tem escapatória pro peão. Ele vai ser condenado numa casa dessa, entendeu?
Então, essa conversa sempre teve, pessoal. A diferença é que usaram as redes sociais. Não é ilegal. Não há uma ilegalidade, porque o advogado pode ir lá falar com o juiz. Não tem problema. O advogado pode ir lá falar com o promotor. Tá? Não tem problema nenhum. Mas é, no mínimo, imoral. Tá? Não vou dizer para ti que é a coisa mais séria. Em relação à ética, né, o próprio Estatuto da Magistratura, né, do Ministério Público, proíbe esse tipo de conduta por infringir condutas éticas, mas não ilegalidade de forma nenhuma. Tá? Então, o que aconteceu? Os dois amiguinhos, não vão acontecer isso aqui na prática, mas aconteceu na teoria e no concurso. Promotor quer arquivar, o juiz quer denunciar. A divergência entre os dois. O que é feito? Regra do artigo 28 do Código de Processo Penal. Regra do artigo 28. O que vai acontecer, professor? Os autos serão remetidos ao Tribunal de Justiça, certo? Não, não é o tribunal. É o procurador geral de justiça. Quem que é esse cara? Vamos entender. Vamos entender. Só que é segundo grau de jurisdição. Imagina que tu teve um processo aqui, tá, na comarca de São José. Tu foi condenado, né, pelo juiz. O juiz deu a condenação. Quem pediu a tua condenação? O Ministério Público. Aqui quem figura como Ministério Público é o promotor. É o promotor de justiça, beleza? O promotor te acusou pelo crime, o juiz te condenou. Dessa decisão do juiz, que é da comarca de São José, cabe recurso para quem? Para onde cabe o recurso? Da decisão da comarca de São José, da condenação do juiz, em razão da denúncia do promotor de justiça, dessa condenação cabe recurso para onde? Para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quem vai julgar o recurso não é um juiz, é um desembargador. Nesse processo criminal, há atuação do Ministério Público? Há ou não? Há. Quem que atua? Um procurador. Professor, o que é um procurador? É a mesma coisa que um promotor, nego. Só que ele foi promovido. Ó, se tu for no fórum, tu vai ver aqui. Tu vai lá no fórum, vai estar assim, ó, promotoria. Terceira promotoria. Se tu for no Tribunal de Justiça, tu não vai ver escrito procuradoria. Mas, me ajuda lá. Lembra da Pizza Hut? Eu nem sei se tem mais. Existe? Não, não. A Pizza Hut, ali na beira-mar. Tá, nego, onde era a porra da Pizza Hut? Então, localiza aí porque eu sou meio perdido. Você lembra lá, né? Indo de... como é o nome da rua? É, isso aí, Bocaiúva. É, Bocaiúva. Tu ali, na Pizza Hut, antes, não em direção pra água, pro outro lado. Ali tem a procuradoria. Tá, que eu sou meio perdido, tá, pessoal? Eu sei chegar lá. É que eu não conheço nada, porra. Eu sou perdido, você vem aqui. Tá, vocês são daqui, eu não moro em Florianópolis. Embora eu venha pra cá já há 14 anos, 12 anos, 12 anos já vim pra Florianópolis, eu não conheço as coisas. Né? Toda semana eu venho e ainda não conheço, né? É que não interessa, né, velho? Eu conheço aeroporto, shopping e lagoa, né? Que é outro lugar. O que importa, né? Cachaça, buscar a família e ir no shopping, no cinema. Né? Essas três coisas que importam na vida. E trabalhar, né? Infelizmente. Então, assim, ó. O que acontece? Ali é a procuradoria. A diferença é que quando é em segundo grau, é separado. Aqui em Santa Catarina, tá? Se tu for dentro do fórum, tu vai ver lá. Primeiro andar, os cartórios. Aí, segundo andar, os gabinetes do juiz ou sala de audiência. O terceiro andar é que é as promotorias. É no mesmo prédio. Quando é no Tribunal de Justiça, não. Um prédio do tribunal e outro prédio da Procuradoria do Estado. Tá? Dentre todos os procuradores do Estado, professor, o que é o procurador? É o cara que passou no concurso para promotor do Estado e foi promovido para procurador. Ele atua nos processos de segundo grau, os processos que estão no TJ. Dentre todos os procuradores de Santa Catarina, um é escolhido pelo governador do Estado para ser o Procurador-Geral de Justiça. Entendeu? Então, quando há divergência em todo o Estado, qualquer comarca do Estado, entre o promotor e o juiz, o promotor quer arquivar, o juiz acha que tem que denunciar. Os autos são remetidos ao Procurador-Geral de Justiça e ele vai decidir. Da decisão dele não cabe recurso. A questão vai falar que é pro TJ, não é pro TJ, é pro procurador. Se ele concordar com o juiz, esse procurador entende que tem que denunciar. Ele pode mandar esse promotor aqui oferecer a denúncia? Pode ou não? Promotor e juiz são funcionários públicos? Promotor e juiz é funcionário público? Não, não é.
Característica de funcionário público, a subordinação. Eles não são subordinados a ninguém. Membros do Ministério Público e magistrados são agentes políticos. Eles estão na alta cúpula do poder. Eles não são subordinados à ordem de quem quer que seja. Teoricamente, para te entender só, esquece a palavra teoricamente, para te entender, o procurador estaria acima do promotor. Isso é só para te entender, porque está errado isso que eu estou te falando. O procurador, mesmo sendo chefe do Ministério Público em Santa Catarina, ele não pode mandar esse promotor mudar de ideia. Porque não há subordinação entre os membros do Judiciário e do Ministério Público. Não existe chefe. Né? O juiz lá da comarca de Eugênio Cerqueira, o desembargador não é chefe dele. Tá? Há uma escala, podemos dizer assim, não hierarquia, uma escala, o juiz de instância inicial, final, especial, desembargador. Mas não há subordinação. Então, se o procurador concordar com o juiz, ele não pode mandar esse promotor oferecer a denúncia. O que ele vai fazer? Se ele achar que tem que denunciar, ele, procurador-geral de justiça, denuncia, ou ele nomeia outro membro do Ministério Público para oferecer a denúncia. Agora, mandar isso aqui ele não pode. E se ele concordar com o promotor, que tem que arquivar, o inquérito desce da procuradoria arquivado. O juiz só cumpre a ordem do procurador-geral. Beleza? Tranquilo? Então? O juiz e o procurador-geral... Ah, tá. E os promotores não... Eles são agentes políticos. Todo mundo é agente político. Membros do Ministério Público, sejam procuradores ou promotores. É porque assim, ó. Quando é no Estado, o nome é... Quem é membro do Ministério Público do Estado chama-se promotor de justiça. Quando tu te promove para o 2º grau, tu vira procurador de justiça. Quando é membro do Ministério Público Federal, chama-se procurador da República. Todos são procuradores da República. Tá? O magistrado, ele passa no concurso, ele se torna juiz substituto. Depois vira juiz de direito, depois pode ser promovido para desembargador. Quando é federal, se chama juiz federal. Tá? Só muda a nomenclatura, magistratura estadual, magistratura federal, Ministério Público Estadual e Federal. Em relação ao inquérito policial, pode-se afirmar que constitui peça indispensável para a propositura da ação penal e sua autoria. O inquérito é o quê? Dispensável. Nos crimes que a ação pública depende de representação, poderá ser iniciado mediante requisição do Ministério Público. Nos crimes que a ação penal pública depende de representação, poderá ser iniciado mediante requisição do MP. Não, tem que ser a representação do ofendido. É dispensável nos casos de ação pública quando o MP reunir elementos de convicção suficiente para o oferecimento da denúncia. Perfeito. A primeira é a letra C. Primeira é a letra C. Seis. Assinar a opção correta de acordo com o Código de Processo Penal. Com a aplicação imediata da Lei Processual Penal, os atos realizados sob a vigência da lei anterior perdem a validade. Mistura da aula passada. Com a aplicação imediata da lei processual, os atos realizados sob a vigência da lei anterior perdem a validade. Não. A lei processual penal não admite a interpretação extensiva. Admite a interpretação extensiva. O caso da autoridade policial toma conhecimento de um crime de ação penal privada, ela poderá instaurar de ofício o inquérito policial? Não. Letra correta, letra D. Caso a autoridade policial tome conhecimento da prática da infração penal, ela deverá arguir a vida progresso do indiciado sob ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, bem como qualquer outro elemento de contribuição para a apreciação do temperamento e caráter. Letra D. 7. Com base no Código de Processo Penal, assinale a opção correta acerca do inquérito policial. O inquérito policial, o MP, caso entenda serem necessários novas diligências por consideradas imprescindível o oferecimento da denúncia, poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial. Pode ou não? Pode. Porque assim, ó, se o Ministério Público entender que é imprescindível, ele requer a devolução, porque tem que passar pelo juiz para ir. Tá? B.
Se o MP, em vez de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do IP, o juiz determinar a remessa de ofício ao tribunal? Não. Se tiver divergência ao procurador. A autoridade policial, caso entenda não estarem presentes indícios de autoria de determinado crime, poderá mandar arquivar? Não, não pode. Depois de ordenar o arquivamento do inquérito pela autoridade, o juiz, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder novas pesquisas. Pode. 10. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, alternativa A, apreender os objetos que tiverem relação com o fato antes da perícia. Letra A. 11. Analise a alternativa e assinar a alternativa correta. Nos crimes de ação penal privada, encerrado o inquérito policial, a autoridade policial determinará que sejam mantidos autos no cartório da delegacia de polícia, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante translado. Encerrado o inquérito, a autoridade policial determinará que sejam mantidos os autos do cartório da delegacia? Não. Vai, e concluído, ele é enviado ao juiz. B. O inquérito policial pode ser arquivado diretamente pelo juiz, mediante decisão fundamentada sem provocação do MP, desde que haja... Não, tem que ouvir o Ministério Público. O inquérito policial é indispensável para a prepositura da ação penal? Não, ele é dispensável. Após a instauração do inquérito, o inquérito não poderá ser arquivado pela autoridade policial. 12. O inquérito policial é incorreto afirmar. A pessoa que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial. Pode ou não? Pode. Após concluído e remetido ao juízo criminal, os instrumentos do crime permanecerão sob a custódia da Polícia Civil, ficando à disposição do juiz durante o período em que tramitar a ação penal. Os instrumentos acompanham o inquérito. Está errada. B. C. Nos crimes de ação penal privada, somente poderá ser instaurada após o requerimento formulado por quem tem a qualidade para intentá-lo. A vítima e o indiciado poderão requerer diligências que a autoridade policial não estará obrigada a realizar. Poderá ser devolvido pelo MP à autoridade policial se houver necessidade de nova diligência. Imprescindível oferecimento da denúncia. Qual é que está errado? A letra B. 15. Pode-se afirmar sobre o inquérito. Para os crimes de ação penal pública, vigora o princípio da discricionariedade da autoridade policial. É vinculado, não é discricionário. É vinculado, é obrigado. É vinculado. Beleza? É vinculado. Não poderá a autoridade policial indeferir o requerimento do ofendido para o início do inquérito policial. Pode ou não pode? Pode. Ainda que haja prisão em flagrante, haverá necessidade de instaurar o inquérito policial mediante portaria? Não, flagrante não precisa. O delatio crimes somente autoriza a instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal pública, incondicionada. Certo. Presta atenção. Eu estava andando na rua hoje, eu presenciei o A dando um soco no B. Lesão corporal de natureza leve. Ação penal pública condicionada à representação. Mais adiante, o C está espalhando por aí que o D é viado. Ação penal privada. E logo mais, eu vejo o E estuprando o F. Ação penal pública incondicionada. Posso falar isso tudo para o delegado? Eu vi o A batendo no B, lá na frente eu vi o C chamando o D de viado, e logo mais eu vi o E estuprando o F. Eu posso, na delegacia, falar tudo isso? Posso. Eu faço o quê? O delatio crimes. Nesses três casos, o primeiro caso, o delegado pode instaurar o inquérito? No primeiro, ação penal pública condicionada, o delegado pode? Não. No segundo caso, ele pode? Não. Ação penal privada, ele pode? No terceiro caso, ele instaura? Sim. Instaura. Então, leia a questão. Letra D. O delatio crimes só autoriza a instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada. Porque se eu levar ao conhecimento do delegado uma privada ou uma condicionada, uma privada ou uma condicionada, ele só vai instaurar se tiver o requerimento ou a representação do ofendido. Ele pode autorizar mediante delatio
Não, exatamente, não precisa. Letra D. 18. O arquivamento do inquérito policial pode ser determinado diretamente pelo MP? Não. Não, tem que ser do juiz. Ele requer só. O inquérito policial, uma vez arquivado, poderá ser reaberto mesmo que não tenham surgido novas provas? Não, tem que ter novas provas. Ao concluir o inquérito policial, a autoridade... Ah, tu não precisa saber essa daqui, tá? Tu não precisa saber. Vou falar, mas não... é porque não é agora. Aqui, misturação penal, desculpa. A letra C... Ao concluir o inquérito policial, a autoridade policial poderá determinar a prisão temporária. O delegado não pode determinar a prisão temporária, é o juiz. A correta é a letra D, tá? É a D. Mas é que eu não expliquei ainda. É sobre a representação. Tá? É retratação. Tu pode te retratar, mas a gente vai ver depois. 19. O prazo para concluir o inquérito. 30 dias, 10 dias solto, preso, 30 solto. Letra? Qual é a letra? D. 20. Em relação à natureza jurídica do IP. A. O inquérito policial só será obrigatório para... Nunca é obrigatório. A está errado, a B está errado. C. Cuida-se de peça meramente informativa, podendo ser dispensável o oferecimento da denúncia ou da queixa. Certo. Letra C. 21. Em relação ao inquérito policial, assinale a opção correta. Do despacho que indeferir o requerimento feito por um particular para abertura do inquérito, caberá recurso à autoridade hierarquicamente superior, ou seja, o juiz. Não, cabe recurso ao chefe de polícia. Ah, tá errado. O recurso é o chefe de polícia. Ah, tá errado, porque o recurso é o chefe de polícia. B. Para verificar a possibilidade de instaurar a instauração ter sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, ainda que esta contrarie a moralidade e a ordem pública. Está errado porque não pode contrariar. C. O inquérito policial acompanhado de denúncia ou queixa sempre servir de base uma da outra. Certo. Não, não. O delegado requer ao juiz a temporária durante o inquérito. Aí o juiz determina. É porque só tem dois tipos de prisão. Ou é em flagrante ou por ordem judicial. Então, a ordem judicial pode ser preventiva. Não, após concluir o inquérito não cabe temporária. Temporária é só na fase de investigação. Na verdade não é inquérito, é investigação. Né? Porque pode, teoricamente existem outros meios de investigação. Ele requer ao juiz. 22. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial não poderá ser iniciado por requisição de qualquer pessoa do povo. Letra A. Letra B aqui, ó. Letra B. Portaria da autoridade policial. Letra B. Letra C. Requisição do Ministério Público ou da autoridade judiciária. Letra C. Letra D. Requerimento do ofendido ou quem tenha a faculdade de representá-lo. Letra D. Beleza? Então a gente fecha por aqui a nossa aula de Direito Processual Penal. Beleza, pessoal?